Queridos, boa noite a vocês. É uma alegria estar aqui. Eu já estive nesta igreja há alguns anos atrás, faz bastante tempo, mas é sempre bom voltar e rever pessoas que eu conheço, não é? E conhecer algumas novas caras que eu espero poder pelo menos bater um papinho depois que a gente terminar. Bem, o que a gente propôs fazer, e Camila e eu acertamos isso rapidamente antes da gente começar, é que eu faria uma palestra e depois a gente abriria para perguntas e respostas. Eu tenho a impressão que esse assunto pode gerar alguns questionamentos, então por isso que eu acho que o momento de perguntas e respostas é útil. Aqui a gente não está fazendo um momento de culto no sentido formal, né, de pregação. Eu vou dar um estudo, vamos dizer assim, e depois eu quero abrir a oportunidade para vocês perguntarem, tá bom? Antes de eu explicar sobre o que eu vou falar, eu quero dizer assim, o Espírito de Deus é tão bondoso que Ele conduziu a equipe a escolher a música do texto que eu vou ler para abrir nosso momento de estudo. Abrem Isaías 53. Vocês não sabiam disso, não foi encomendado. Mas Deus é tão bondoso que Ele diz assim, vou fazer as coisas baterem, só para ficar bonito. É para minha glória mesmo, então vai ficar bonito. Não é? Abra lá em Isaías 53. E eu já vou adiantar para vocês o seguinte, essa não é uma pregação no sentido de exposição de texto bíblico. Eu vou voltar nesse texto, mas vai demorar um bocado, vai parecer que o pastor Heber esqueceu. Eu não esqueci, é só que eu vou falar bastante antes de voltar nesse texto, tá bom? Então se você tiver aquela impressão assim, que o pastor Heber é daqueles pregadores que lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto, espera um pouquinho que eu vou voltar nele. Mas vai levar um tempo, porque eu preciso falar um monte de coisa antes de falar da mensagem dele para o nosso assunto, tá bom? Então, eu vou ler os 12 versos de Isaías 53, peço que você escute com atenção. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ok, vamos lá. Eu vou explicar o que eu vou falar, e ele tem duas partes, e a primeira parte é maior. Na segunda parte eu vou voltar nesse texto. Eu quero falar com vocês sobre um tema que engloba várias preocupações. Eu quero falar sobre justiça social. Justiça social é um termo que tem sido usado para tratar de várias questões com as quais os cristãos estão sempre preocupados. Então, por exemplo, a prática da justiça. O cristão tem que estar preocupado com a prática da justiça. Com o bem-estar da comunidade. Com amar não apenas de língua, mas de fato e de verdade. São ideias bíblicas com as quais a gente tem que se preocupar.
Então, o que eu vou fazer nessa minha fala de hoje é, primeiro, analisar o movimento que é denominado de justiça social, à luz das Escrituras, enxergar se existem elementos de verdade e como é que a gente deve tratá-lo à luz das Escrituras. Depois a gente vai investigar um pouco mais a Escritura para ver aquilo que o movimento não fala e que é importante a gente aprender das Escrituras para criar uma visão de justiça que de fato reflita a palavra de Deus na sua inteireza. Então eu vou ter dois momentos da minha fala. Num primeiro momento eu vou mais descrever e analisar um movimento forte em nossa sociedade e depois eu vou olhar para o texto de Isaías 53 e algumas outras observações bíblicas, tá bom? Então, eu já quero começar explicando do que eu estou falando quando eu me refiro ao movimento de justiça social. Existe muito fortemente na nossa sociedade hoje uma preocupação com defender certos valores. Então fala-se muito de igualdade, de diversidade, de inclusão. Há uns anos atrás, esse tipo de luta tinha mais a ver com questões econômicas, socioeconômicas. Hoje em dia, essa luta tem sido aplicada em questões de raça, em questões de gênero, em questões de orientação sexual e até de aparência física. Então, existem vários nomes para essa preocupação e muitos teóricos têm chamado de teoria crítica. Pode ser teoria crítica da raça, teoria crítica da sexualidade e uma série de outras coisas, né? Teoria crítica. Mas tem outros nomes usados como política identitária, interseccionalidade, são um monte de termos que aparecem no estudo dessas coisas. Eu vou me referir a isso primordialmente como justiça social, porque vários acadêmicos entendem que esse termo talvez é o que melhor englobe essa preocupação. Então, veja de maneira bem prática sobre o que eu estou falando. Estou falando de uma ideologia que tem impactado a nossa cultura de tal forma que ela influencia a maneira como as empresas se estruturam. Presta atenção, eu sei que tem vários jovens aqui com pouco tempo de mercado de trabalho, mas não é difícil você saber como as empresas precisam agora instituir cargos voltados para incluir certos grupos. Do contrário, elas são tiradas de qualquer crédito, né? E são difamadas por não defender a diversidade. Também existe uma preocupação por parte de não abrir o debate acadêmico no meio universitário para toda e qualquer ideia. Então, é curioso notar como profissionais têm sido demitidos, muitas vezes em lugares acadêmicos, por causa das suas posições político-sociais. Olha que curioso, eu reforço o fato de haver uma certa intolerância na academia, porque, supostamente, universidade é o lugar do plural. Mas, na prática, não tem sido dessa forma. Inclusive, nem os famosos são libertos desse tipo de preocupação. Tanto é que alguns deles experimentam na veia, né? O que é sofrer com as expressões culturais e a cultura do cancelamento. Falou alguma coisa que não devia, postou alguma coisa que não devia, perdeu 1,5 milhão de seguidores nas mídias sociais. Normalmente esse tipo de coisa revela como as pessoas não toleram certos posicionamentos. Isso também tem adentrado as igrejas, como eu vou tentar mostrar ao longo da minha fala. Então, eu estou tratando de algo bastante abrangente, tá? Eu não estou tratando só de discussão político-econômica, eu não estou tratando só de questões de mídia social, mas eu estou tratando de algo que permeia o cenário social no qual a gente vive hoje, e eu quero que a gente comece a olhar para esse tipo de coisa à luz, primeiro, observar como é que ela enxerga a sociedade, como é que essa ideologia, como é que esse movimento de justiça social enxerga a sociedade, tá? Então, eu vou começar com o seguinte: ela olha para a sociedade como sendo fragmentada e ela não aceita isso. E é muito curioso isso, porque nós hoje em dia somos, eu diria, mais preocupados do que gerações anteriores com preconceito,
Nós somos mais preocupados com inclusão social. Olha, por exemplo, para o movimento das escolas e a preocupação de incluir crianças com diferentes dificuldades. Então eu não estou falando só de coisa que nos seus ouvidos é negativo. Estou querendo que você escute a preocupação da sociedade com inclusão social, não é? De todo tipo. Nós tentamos conscientizar as pessoas de que existem grupos marginalizados em nossa sociedade, por causa da sua raça, é o caso, por exemplo, do negro, por causa da sua posição social, digamos, o pobre, por causa da sua limitação funcional, é o caso do deficiente físico, por causa da sua religião, muitas vezes o muçulmano é usado como exemplo disso, por causa da sua opção sexual, como é o caso do homossexual ou qualquer outro grupo dentro dessa bandeira LGBT e seguem as letras, não é? Bem, presta atenção no que eu vou dizer agora nesse primeiro pontinho. Todas as vezes que alguém olha para uma sociedade fragmentada e lamenta, ela não está expressando uma coisa errada. Eu poderia dizer que esses são ecos da criação. É como se ela ouvisse de um tempo que ela nunca presenciou e nunca experimentou. Ela nunca esteve no jardim, mas no jardim era o lugar onde os homens se uniam e eles se tornavam um. É curioso, né, pensar nisso, porque quando eu uso essa expressão, você e eu pensamos mormente em casamento. Mas como foram os únicos dois que viveram antes da queda, o fato deles terem se tornado um é uma expressão de que não havia fragmentação. A sociedade era íntegra. Então, eles olham para a sociedade e veem uma preocupação com a sua fragmentação. Segundo pontinho que eu quero destacar aqui na maneira como eles percebem a sociedade, é que eles têm uma sensibilidade, uma indignação para com os excluídos. Isto é, eles não falam de pecado na sociedade, essa é uma linguagem religiosa. É você que é crente que fala na igreja, eles não. Eles não falam de pecado, não falam também de imoralidade, que é uma linguagem assim muito forte, muito pesada. Eles falam de sensibilidades para com injustiças. Essa é uma linguagem muito comum no meio desse movimento. Tanto é que já há bastante tempo a gente ouve falar do politicamente correto. O que é isso? É você ser treinado a não ferir sensibilidades, a falar de um jeito que pessoas não são machucadas com isso. E quais são os problemas da sociedade? Quais sensibilidades você tem que ter? Vou citar alguns dos nomes mais usados na academia. Quando se fala de patriarcado, supremacia branca, imperialismo, heteronormatividade, gordofobia. Todos esses termos têm grupos de estudos em unidades de estudos sociais nas universidades, mostrando que são fontes de opressão, são provas de que a sociedade tem sido bastante discriminatória. Mas olha que curioso. Por causa desse tipo de sensibilidade, hoje em dia não é legitimado a gente acusar o criminoso ou questionar a redistribuição de terras ou apontar elementos violentos na religião muçulmana ou chamar a homossexualidade de imoral. Tudo isso entra na linguagem de opressão, na linguagem de ferir. Isso não entra no chamado direito de opinião. Isso mostra que numa sociedade em que a gente fala de liberdade, liberdade da imprensa, liberdade de opinião, nós temos nos tornado mais e mais impacientes no diálogo com o contrário. Então, toda a argumentação nos nossos tempos tem sido vista como sendo opressiva, como sendo manter o seu privilégio. Uma expressão que se tornou popular nos nossos dias é dizer assim: você perdeu o lugar de fala. Perder o lugar de fala é você não tem direito instituído de falar porque sua fala é opressiva. Você tem que dar espaço para aqueles que são oprimidos, não é? Então, perceba que, no primeiro momento, vê fragmentação e lamenta isso. No segundo momento, considera que existe muito mal na sociedade, mas esse mal tem mais a ver com essas instituições opressoras. Qual é a sua proposta de solução para esses problemas? Normalmente,
a revolução é vista como sendo muito legítima. A linguagem sempre tem sido de quebrar com certas estruturas, atacar o poder, a supremacia do grupo dominante. A hostilidade, o ressentimento têm sido legitimados em grupos assim, em que as pessoas querem mostrar algum tipo de legitimidade de uso de meios violentos para você propor alguma mudança social. Talvez você diga assim, pastor, mas eu conheço muita gente que não é a favor de violência e luta por essas coisas. Interessante você observar isso, porque eu acredito que o movimento de justiça social, ele propôs um senso de propósito para muita gente. Você lutar pelos oprimidos passou a ser um ideal digno de defender, mesmo se você não é um oprimido, você é apenas um simpatizante do oprimido. Você é um opressor confesso, que agora vai se unir ou se juntar àqueles que são oprimidos. Então, o que eu estou dizendo aqui é que esse movimento ele fala de uma proposta de solução, às vezes usando violência. Em outros casos, mesmo que não use violência, dando sentido na luta por uma causa e na tentativa de fazer isso a grande bandeira, não é? Quarto e último pontinho nesse primeiro segmento é mostrar que existe uma expectativa de uma sociedade marcada por avanço social. Então, eu quero me referir à palavra de um pastor, em que ele disse assim que ele anseia uma sociedade na qual marcos civilizatórios de modelo de sociedade devem ser o nosso grande anseio. Uma sociedade onde o negro não seja visto imediatamente como suspeito de um crime, que haja mais saúde pública, que evitaria tantas vítimas do Covid. Uma sociedade que abandone a estratificação, onde homem vale mais que mulher, hétero vale mais que gay, magro vale mais do que gordo, branco vale mais que preto, rico vale mais que pobre, onde o ensino superior esteja disponível a todos, não apenas cursos técnicos, onde o cristianismo pare de ser preconceituoso e pessoas parem de falar que menino veste azul e menina veste rosa. Essa fala, e tem muita coisa aqui nesse pacote que eu citei, essa fala mostra que o grande anseio é de uma sociedade sem estratificação. O que eu acabei de falar para vocês em poucos minutos? Que eles têm saudade de uma sociedade sem fragmentação, eles entendem que tem que lutar contra certos males, tem sensibilidade para lutar contra certos males sociais, não são pecados, não são imorais, são estruturas opressoras. Eles propõem a quebra de certas estruturas, às vezes com violência, às vezes mais de maneira idealista, e eles sonham com uma sociedade sem estratificação. Que são esses 4 pontos? São uma cosmovisão: criação, queda, redenção e consumação. Eles têm uma visão de mundo toda própria. Isso tudo é uma expressão de uma cosmovisão. Eles têm uma visão de mundo própria. E o que cosmovisões fazem? Cosmovisões são interpretação da vida que movem a maneira da gente agir. A gente sempre age de acordo com a maneira como a gente lê o mundo, interpreta o mundo, tá? Então, a teoria crítica, ela é uma cosmovisão, e como eu vou mostrar aqui, ela é uma cosmovisão alternativa à cosmovisão bíblica. Não dá para a gente combinar as duas. Ah, pastor, mas não tem nada de certo nela? Eu vou mostrar como ela tem pontos de contato com a fé cristã. Mas o fato de ter pontos de contato não significa que ela pode ser traduzida por cristianismo. Então, deixa eu mostrar que um dos pontos de contato é que ela utiliza termos que os cristãos gostam muito. Por exemplo, quem não quer falar de justiça? Quem não pode ser alguém... Quem não deve odiar a opressão? É claro que a gente não deve tolerar a opressão. Quem é que não quer lutar por igualdade? Esses são termos caros para nós.
Inclusive eles combinam com conceitos bíblicos. Mas existem realidades, mas eu quero mostrar como esses conceitos, eles às vezes são utilizados de forma diferente. Então, o que eu quero começar mostrando, antes de falar das diferenças com a nossa fé, eu quero mostrar como é que existem alguns pontos de contato. Isto é, como é que as pessoas enxergam elementos verdadeiros. E o cristão se vê muitas vezes cativado por isso. Sabe, quando eu falo de cristãos cativados com isso, alguns de vocês podem pensar assim: pastor, é um absurdo, não é? Enquanto outros vão dizer assim: peraí, como assim absurdo? O cristianismo agora vai aceitar, tolerar qualquer tipo de preconceito, segregação? Então, nesse tipo de polarização que pode estar acontecendo na sua mente, eu não sou adivinho para saber quem pensa o quê. Eu só estou tentando mostrar como as reações polarizadas tendem a não enxergar verdades ou enxergar verdades demais. Quando a gente não sabe conversar sobre certas coisas, a gente não enxerga elementos verdadeiros, ou a gente enxerga verdade onde não tem verdade. E esse é o problema de muito da nossa geração. Mas por que a teoria crítica, por que esse tipo de estudo cativa muitas pessoas? Eu creio que a geração mais nova, ela está muito preocupada em transformar a sociedade, redimir a cultura, ser relevante em nosso tempo. Esse tipo de linguagem é bem próprio de jovens, não só de jovens, tá? Mas é bem próprio de jovens. Então, quando vem alguma coisa para dizer, vamos fazer diferença na nossa sociedade, isso cativa muitos jovens, muitos jovens. Agora, de novo, pastor, não existem elementos de verdade? Claro que existem. E deixa eu dizê-los já de bate-pronto. Destratar as pessoas como se não fossem imagem e semelhança de Deus é contrário à nossa fé. Não importa o que ela defenda. Tratamento desrespeitoso não se justifica, mesmo que você tenha recebido essa herança de preconceito em casa. Talvez você diga assim: meu pai era assim, pastor, é por isso que é tão difícil para mim lidar com pessoas desse tipo. Não se justifica, tá? Também é verdade que nós devemos socorrer os necessitados, sejam elas necessidades materiais ou emocionais. Como cidadãos, a gente deve procurar uma sociedade cada vez mais justa. E nós cremos que todo ser humano tenha direitos que devem ser resguardados com igualdade ou equidade. Todo ser humano tem direito a respeito, à vida, a ter família a qual ele pertence, propriedade, reputação. Eu estou citando palavras que são palavras usadas na sociedade, mas na verdade eu estou repetindo alguns dos mandamentos da chamada segunda tábua da lei. Honra teu pai e a tua mãe tem a ver com respeito. Não matarás tem a ver com vida. Não adulterarás tem a ver com família, pertencimento. Não furtarás tem a ver com propriedade. Não dirás falso testemunho tem a ver com reputação. Então, são conceitos bíblicos. E a gente não tem que ter receio de falar deles. Portanto, existem elementos, pontos de contato que fazem com que essa discussão seja interessante e necessária. Porém, o que eu quero tentar mostrar aqui é que embora essas realidades sejam verdadeiras, se combinem com a lei de Deus, elas não são o Evangelho. E é por isso que a gente vai fazer uma distinção aqui entre as propostas desse grupo e aquilo que de fato é o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Então, quando eu falo que a proposta deles não é o Evangelho, o que eu quero dizer? Frequentemente, pessoas fascinadas por esse tipo de ideal, eles olham para o Evangelho como uma visão muito horizontal, em que os problemas do ser humano são tratados em nome de Deus, mas de acordo com esforços humanos, antes do que pensar no Evangelho como sendo resolver nosso problema vertical com Deus. Então eu explico. É assim, uma visão horizontalizada do Evangelho pensa que nosso papel é fazer mudanças estruturais, sociopolíticas, que trarão, de certa maneira, a salvação dos males.
Mas presta atenção, se isso é evangelho, então um descrente é um praticante do evangelho, é um pregador do evangelho, toda vez que ele luta por mudanças socioestruturais para o bem do próximo. Eu já li sobre cristãos que, por exemplo, entendem que Israel tinha o dever de compartilhar a terra. E é por isso que a gente deve falar hoje de o dever moral de nações mais ricas saldar dívida externa de nações mais pobres. Esse tipo de aplicação da Escritura tenta pegar alguma coisa da Bíblia e fazer a aplicação direta, sem pensar nas diferenças de tempo e de revelação. Por exemplo, Israel nunca foi cobrada de socorrer outras nações nas suas necessidades materiais. Em lugar nenhum você vai ver Israel tendo que ir para Moabe para sustentar os pobres de Moabe. Nada disso. O que acontecia era, quando o estrangeiro passava pela terra de Israel, ele era cuidado para que todo mundo visse que a terra do Senhor é bênção por todos que passam por lá. Então ele cuidava dos que passavam por lá. Era uma expressão do lembrete de que eles também eram estrangeiros, que foram tirados da terra. E um lembrete de que a terra do Senhor era a bênção sobre os seus habitantes. Então eu não posso pegar uma história bíblica e aplicá-la de forma descuidada. Tá? Inclusive, existem vários textos da Escritura que eu vejo que alguns desses grupos utilizam, mas que não são devidamente interpretados. Eu quero dar alguns exemplos, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, primeiro em Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Esse é um texto no qual existem regras sobre como tratar pessoas na sociedade, e várias delas lidam com a questão do rico, do pobre. Então, começando no verso 9, diz assim, Levítico 19, começando no verso 9. Quando também cegares a messe de tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Veja, primeira ideia aqui, que muita gente gosta de usar, é dizer assim, está vendo como a gente tem que ter redistribuição de renda? Não é? Por conta da ideia do conceito de rebuscar. Então a gente tem que entender o que estava sendo ensinado em Israel. Em Israel havia o conceito de que os pobres do povo não deveriam deixar de ser cuidados. Pelo contrário, eles tinham, quem tinha mais condições e tinha terra, tinha que deixar parte da colheita para ser colhida pelo pobre. Então, ele é alguém que deve trabalhar e colher a sua própria comida, porque é como se ele tivesse um mini pedaço de terra. Os cantos de um terreno eram deixados para ele. De certa forma, esses versos 9 e 10 lembram o que Paulo ensina para os Efésios, quando fala assim, aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe, fazendo o que é útil, o que é bom com as próprias mãos, para que tenha com que acudir o necessitado. A ideia é de que o trabalho de alguém que teme o Senhor não deve redundar em frutos apenas para si e para os seus, mas para aqueles do povo que estão próximo dele, que são carentes desse tipo de cuidado. Então o texto fala assim, de cuidado de pobres que pertenciam ao povo de Israel. Prosseguindo no texto, os versos 13 e 14, fala assim, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã, não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Veja como esse é um texto que parece falar de grupos oprimidos, porque fala assim, não oprimirás o teu próximo. Aí no 14 fala de amaldiçoar o surdo, a colocar tropeço diante do cego. Esse é um texto que parece excelente para você propagar a ideia de grupos segregados no meio da sociedade. No entanto, do que ele está falando? Opressão aqui não é que um grupo não era tão bem tratado como o outro. A ideia é de não pagar o salário justo.
Olha o que diz o versículo 13 na sua segunda parte. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. A ideia aqui era de alguém que trabalhava pelo sustento do dia. Se você diz assim, eu te pago depois, você está oprimindo esse cara. Por quê? Ele vive com o dinheiro que ele ganha hoje. Ele vai comer amanhã se ele ganhar hoje. Então não deixe para pagar ele depois. Isso era opressão em Israel. Era deixar de pagá-lo aquilo que é justo ele receber. E não amaldiçoar o surdo, nem pôr tropeço diante do cego, diz respeito a cuidar daqueles que não têm condições de produzir como outros. Numa sociedade agrária, pense nas dificuldades e nas limitações, não tinha acessibilidade ao deficiente como a gente tem hoje. Então a gente tem que entender a dependência de alguns grupos do sustento tirado por outros. Tá? Mas o versículo 15 talvez seja o mais legal desse texto aqui, e que eu acho que vai contra muito do que tem sido defendido por alguns grupos na nossa sociedade. Olha que legal, verso 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Olha a preocupação de Deus de levar Moisés a escrever de que quando for um processo, não faça injustiça. E o que é injustiça? É favorecer o pobre quando ele não deve ser favorecido. Favorecer o rico quando ele não deve ser favorecido. Seja justo. Sabe por que eu acho esse texto interessante e até contrário a muito do que o movimento de justiça social propõe? É porque aqueles de vocês que estão envolvidos no direito, tá? Que são juristas, e conhecem um pouquinho como funciona muito da mentalidade dos magistrados no Brasil, não é? Daqueles que ocupam a posição de juízes, é que com frequência eles são doutrinados a pensar que o seu papel é dar ganho de causa à parte mais fraca num processo. Eu estou falando por conhecimento de gente que trabalha com eles, tá? É muito comum no direito você pensar não em julgamento justo, mas julgamento compensatório. Isto é, o juiz entender que ele tem que lascar a empresa e favorecer o funcionário. Por isso que na nossa cultura brasileira é muito comum fomentar a ideia de bota na justiça, bota o chefe na justiça. E existem muitos que acabam criando essa cultura de vingança, de colocar o empregador na justiça. Agora perceba por que eu estou destacando isso. Porque embora esse tipo de leitura de alguns magistrados não seja fruto do movimento de justiça social, ele combina com esse interesse de tentar compensar. Costumo dizer que é moralidade de Robin Hood. Você rouba do rico para dar para o pobre e dizer, agora sim a sociedade está ficando mais justa. Mas o texto diz claramente, não favoreça o pobre, nem se compraza o grande, isto é, não dê ganho de causa porque você tem conchavo com o grande, nem porque você quer favorecer o pobre. Seja justo. Olha que interessante. Seja justo. Então, há certos textos que muitas vezes podem ser distorcidos se a gente não olhar para a sua preocupação. Vou dar um outro exemplo. Abra Mateus 25. Agora vamos olhar um do Novo Testamento. E aqui, eu estou sendo bem seletivo, tá? A gente poderia olhar para vários, mas eu escolhi 2 textos que tratam de coisas diferentes, mas que são, no meu entendimento, muitas vezes mal explorados. Mateus 25 é um. Eu vou ler do versículo 35 em diante. Esse aqui é o retrato de como será o grande julgamento, e aí lá aparece Jesus falando com pessoas, e ele diz assim, verso 35. Vou ler do 34 para fazer mais sentido. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que nem sempre que o fizestes, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E aí, a continuidade do texto vai falar o contrário.
E aí vocês, outros, serão jogados num lugar de tormento. Por quê? Porque eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, tive nu e não me vestistes, tive preso e não me visitastes. E aí eles vão falar, quando que nós deixamos de fazer isso? E aí Jesus vai dizer, todas as vezes que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Bem, veja, numa primeira leitura, esse texto parece favorecer uma interpretação espírita de boas obras. Não é verdade? Numa primeira leitura parece mesmo. Quem é que Jesus vai apreciar, aplaudir no final? Aquele que fez mais obras de caridade. Mas existe uma chave de interpretação importantíssima nesse texto que tem sido negligenciada por essa primeira leitura. É que Jesus está falando especificamente de cuidado dos pequeninos. Olha para o verso 35 de novo. Perdão, 40, diz assim: o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. No Evangelho de Mateus, a referência a pequeninos sempre é uma referência a gente cristã, gente que faz parte do povo de Deus. Eu vou mostrar um outro texto para provar isso a você. Volta para o capítulo 10 de Mateus, versículo 42. 10:42. Diz assim, e quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, quando Jesus se refere a pequeninos, de quem que ele está falando? Está falando do povo de Deus. Então, qual é o critério pelo qual alguém vai ser julgado no final? Não é por obras de caridade de maneira genérica, é pela forma como ele acolheu aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Esse é o critério de juízo. É disso que Mateus 25 está falando. Ele não está falando de coisa que parece que espírita é melhor que evangélico. Ele está falando de cuidado daqueles que são chamados pelo nome de Jesus. Em outras palavras, seria dizer o seguinte: Deus vai julgar pessoas baseado na forma como tratam a sua noiva. Quem a tratou com amor, com cuidado, será recebido com alegria, com honras. Quem a destratou, será tratado como inimigo de Cristo, inimigo do rei. É disso que o texto está falando. Agora, não é incrível que a gente já leu tantas vezes Mateus 25 e sempre pareceu meio espírita? Por que nunca ninguém disse para a gente que tem a ver com a forma como a gente cuida dos nossos irmãos da igreja de Cristo? Mas perceba, quando a gente tem a nossa mentalidade guiada por certas leituras, às vezes é isso que parece mesmo o texto querer dizer. Deixa eu prosseguir falando sobre as premissas do movimento da justiça social. E eu vou falar só de 3 delas, para não me delongar muito. Eu quero falar de como é que ela enxerga o ser humano. Como é que ela enxerga o ser humano? Qual é a sua visão antropológica? É curioso destacar isso, mas para muitos defensores da justiça social, seja na chamada teoria crítica da raça, seja na luta da agenda LGBTQ+, que mais? Seja na luta pelo feminismo ou por outras coisas mais, a humanidade costuma ser dividida entre opressores e vítimas. É muito comum fazer essa distinção. Qual é o primeiro grande problema disso? É que quando você fala constantemente de opressão, você está sendo oprimido, você está sendo oprimido, você está sendo oprimido. Então, digamos, aquele funcionário que foi encorajado por alguém a botar o chefe na justiça. Porque olha só como ele oprime, olha como você ganha pouco, olha como você é sufocado, olha só, trabalho escravo, que você está fazendo trabalho escravo. Não pode uma coisa dessa. Então, perceba que esse tipo de conversa leva ao quê? A um sentimento de autocomiseração. E a autocomiseração sempre desperta soberba. Nós, como cristãos, não podemos pensar que a autocomiseração significa assim, puxa, ela não gosta de si. É o contrário. Ele passa a se amar tanto que ele quer fazer alguma coisa a respeito disso. Em alguns casos, inclusive, exigir que outros compensem. Então, tem sido gerada essa linguagem de vitimização, na qual você tem
quanto mais fontes de opressão você tiver, mais lugar de fala você tem. Né? É isso que é chamado de interseccionalidade. É você falar que você é alguém que é mulher, então você é oprimida pelos homens, então você tem mais lugar de fala do que os homens. Mas se você for uma mulher negra, então você tem mais lugar de fala, porque você tem duas fontes de opressão. Se você for uma mulher negra pobre, então você fala à vontade. Agora, se você for uma mulher negra pobre homossexual, você pode falar até o final da vida. Porque isso significa, olha só, significa que você tem várias fontes de opressão sobre você. Então você tem direito de fala e outros que são diferentes não têm. Percebe o que isso cria? Cria uma comunidade em que pessoas são definidas pelo grupo do qual elas participam. Presta atenção nisso, porque eu acho que isso não é comum da gente ouvir. Eu mesmo tive que aprender essas coisas. As pessoas não são julgadas pela sua individualidade. Elas são julgadas pelo grupo ao qual elas pertencem. Tanto é que a identidade é tão determinada pelo grupo social ao qual ela pertence, que você não pode destoar dos interesses do seu grupo. Então o que é inadmissível? É um negro falar mal do Black Lives Matter. Ou um gay falar contra casamento homossexual. Inadmissível. Ou um pobre não ser socialista. Inadmissível. A ideia é que ele representa um grupo. Então ele só é bem aceito quando ele é uma espécie de avatar dos interesses do grupo. Então perceba que o interesse não é por pessoas. O interesse é por causas que grupos representam. Na prática, as pessoas não têm autonomia. Elas só são valorizadas se elas representam bem o interesse do movimento. Então é por isso que você vai ver gente sendo muito criticada por não defender o seu grupo. Não é? Ainda que os grupos, e aqui eu quero trazer uma palavra bem legal que eu aprendi com um autor que eu li. Ele fala assim, os grupos, eles moldam a gente? Claro que eles moldam. Nós somos seres sociais. A gente é influenciado profundamente pelas nossas famílias, pelas culturas onde a gente está inserido, pelas nossas histórias de vida, pelas etnias às quais a gente pertence. É claro que isso influencia, mas o fato delas influenciarem ou nos impactarem não significa que elas nos definam. E aqui está um contraponto interessante. Elas não nos definem. Alguém não pode dizer exatamente quem você é só porque você pertence a grupo A, B, C ou D. Nós precisamos deixar que a nossa identidade seja marcada por aquilo que Deus diz sobre nós. E o que Deus diz sobre nós? Que nós somos imagem e semelhança dele. É por isso que eu tenho que tratar a todos da mesma forma. Não é porque ele pertence a grupo A, B ou C, é porque ele é a imagem de Deus. Então eu deixo minha identidade ser definida pelo que Deus diz. E pelo que Cristo faz por nós. Quando Paulo fala em Gálatas que em Cristo não há mais homem, mulher, nem escravo, nem livre. Ele está querendo dizer, diante do Senhor Deus não existem castas. Não existem segregações. Nós todos somos filhos dele. Inclusive, ele quebrou a barreira de separação que havia entre os judeus e os gentios. Para que fossem um só povo. Então perceba como a identidade não pode ser moldada pelo grupo que você pertence, mas por aquilo que Deus diz de você e aquilo que Cristo faz por você. Segundo ponto que representa a premissa do movimento da justiça social, é como é que ele fala do mal na sociedade. Como é que ele fala do mal? Como é que ele enxerga o que nós chamaríamos de mal moral ou pecado? A linguagem mais usada por esse grupo é estruturas de poder. Instituições e sistemas opressivos. Então, você já deve ter ouvido a expressão racismo estrutural. O que isso significa? Que as pessoas estão dizendo que existe não só um problema individual, existe um problema sistêmico. A injustiça não é mais um problema moral, é um problema estrutural. Inclusive, quando eu falo que é um problema sistêmico, eu vou pegar você. Porque
provavelmente você, assim como eu, já usou a ideia assim. O problema no Brasil, sabe o que é? É o sistema, cara. O sistema no Brasil não funciona. Quando a gente usa essa linguagem, sem nós percebermos, nós fomos influenciados por esse tipo de leitura social. Pastor, e qual é o problema desse tipo de leitura social? Pelo menos 2. Tem mais, mas eu vou citar 2. O primeiro é que a gente coloca o problema fora da gente, não dentro da gente. E na Escritura é o contrário. A raiz dos males está sempre dentro. O problema está sempre dentro. Jesus vai falar que do coração procedem maus desígnios, impureza, imoralidade. E aí ele vai citando os pecados todos. Então o coração humano sempre foi a raiz do problema. É por isso que nós cremos na chamada doutrina do pecado original. Porque a gente sabe que ninguém está isento de culpa. Todo mundo tem pecado, todo mundo tem fonte de mal dentro de si. A sociedade não é dividida entre os bons e os maus. A sociedade é dividida entre pecadores que creem no Salvador Jesus e pecadores que não admitem Ele como seu Senhor e Salvador. Só. Segundo grande problema dessa visão de o problema é na estrutura, é no sistema, é que quando a gente culpa o sistema, a gente despersonaliza a responsabilidade. Na Bíblia a responsabilidade sempre é pessoal, nunca é sistêmica. Já viu um sistema ser julgado num tribunal? Sistema não vai para o inferno. Sistema não tem seus pecados pagos. Nunca. Cristo veio morrer pelos pecados de indivíduos. Ele redime pessoas, ele não redime sistemas. Sistemas não são cobrados. Então, todas as vezes que a gente usa essa linguagem sistêmica, a gente foi enganado a pensar em males morais como sendo estruturais. E quer ver um exemplo de que o Novo Testamento inverte a nossa maneira de pensar? É que a gente esperaria que um Paulo escrevesse para Filemon, que era dono de escravos, e disse assim: Filemon, você é um cara crente, cara. Não pode ter escravo não. Escravo é pecado. O que você queria ler lá na Epístola de Filemon? Confesso para você que eu também. Mas você não vê Paulo dizer para Filemon que ele tem que romper as estruturas da escravidão. Pelo contrário, ele fala para Filemon receber o escravo Onésimo como um irmão. Significa que a maneira como ele vai tratar o seu escravo agora é completamente modificada e esvaziada de qualquer opressão e domínio maldoso. Mas a estrutura social não foi rompida. Não teve carta de alforria. Onésimo, fica livre aí. Abre o seu negócio, começa de novo. Não tem isso. Embora a gente queira ouvir essas coisas, o Novo Testamento não fala essas coisas. Por quê? Presta atenção em por que isso é bonito. Quero que você entenda isso. Porque se eu e você estivermos em sociedades em qual a gente não vê condições de mudar as estruturas, isso não significa que a gente perdeu a esperança. Porque Deus transforma pessoas, mesmo em meio a estruturas estragadas. Se a única solução fosse transformação de estruturas, a gente dizia assim: está perdido, pode morrer. Mas Ele nos dá esperança de transformação, mesmo em meio a estruturas contaminadas. Isso é impressionante. Sabe por quê? Porque isso pode dar esperança para alguém numa China comunista, em que ele não vai mudar o sistema do governo. Pode dar esperança para alguém que está no meio do trabalho escravo do outro lado do mundo, que está talvez sofrendo perseguições em certos países orientais. Só estou mostrando a vocês como o Novo Testamento tem coisas preciosas a nos ensinar. Eu quero dar um outro exemplo muito legal. Abre em Lucas capítulo 3. Em como o Novo Testamento enxerga de maneira diferente a nossa luta contra os males deste mundo. Eu falei de escravidão, mas eu quero dar outros 2 exemplos. Lucas capítulo 3, eu quero ler o texto no qual alguns homens chegam perguntando para João Batista o que eles deviam fazer agora que eles são crentes. Então pensa nos publicanos, pensa num povo, num grupo social que merecia assim o fogo do inferno.
Na cabeça do judeu era o publicano, cara. O publicano é o judeu traíra, que não tem vergonha na cara, que vai favorecer o Império Romano opressor, pegando dinheiro, impostos do povo oprimido e dando para o imperialista romano. Aí você fala, cara, eu queria pegar um desses e esganar pelo pescoço, cara. Aí, João Batista pregando arrependimento. Aí o publicano chega para ele. E nós, o que devemos fazer? Batista não é um cara muito crente, não. Acompanhe o versículo 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Aí João Batista respondeu, deixem a sua posição social e lutem contra o Império Romano para destruir as estruturas opressoras de governo. Não está isso, mas alguns queriam que tivesse. Mas não está isso. Olha o que está no versículo 13. Não cobreis mais do que o estipulado. Você percebe como ele não rompeu estrutura social? Ele só ensinou como é que o cristão se porta dentro de uma estrutura contaminada. Sendo íntegro, mesmo contaminada. Próximo exemplo. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? Aí você diz, trabalhar para o exército romano, pensa no negócio do diabo, cara. Porque você esmagava muita gente, mas esmagava muita gente. Tem que deixar de ser soldado. O que ele diz? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Continue sendo soldado. Para o Império Romano, sim. Mas como? Não fazendo aquilo que outros fazem. Seja alguém que trata com justiça, não maltrate pessoas, nem mesmo sob ordens. Não dê denúncia falsa, nem mesmo sob ordens. E aprenda que na posição que você está, você ganha menos do que os perigos pelos quais você passa. Então, ele ensina o cristão a lutar contra pecados internos de comportamento antes do que mudar estruturas sociais. Entende o que eu estou falando? É uma cabeça totalmente diferente do que a gente tem sido ensinada por aí. Mas qual é a ideia de salvação para esses grupos de justiça social? Para eles é reparação. Reparação é a ideia de que não existe misericórdia, ninguém pode ser perdoado. Você precisa reparar os seus pecados, as suas opressões antigas. Como é que você faz isso? Se você é alguém que, de alguma maneira, oprimiu certos grupos, você tem que agora compensar para esses grupos. O problema disso é que eles falam de reparação por pecados antigos, quando não há mais restituição de fato. Imagina você cometer ou praticar algum tipo de reparação para com negros, que são descendentes de escravos, que sofreram bastante há 250 anos atrás, ou há 200 anos atrás. Mas quando você vai fazer reparação agora, você não repara a quem tinha que ser reparado. E você promove desequilíbrios e injustiças presentes em nome de reparações do passado. Isso gera um problema tremendo, tremendo. Além do que expectativas, eu acho que utópicas. Eu quero concluir a grande parte do meu estudo, antes de ir para a parte menor, final, dizendo o seguinte: qual é o problema nisso tudo, pastor? Eu quero levantar que existem muitas contradições nesse movimento sociopolítico denominado de justiça social. Várias contradições que produzem algumas ironias. Eu vou citar algumas contradições e duas ironias. Escuta essa. Vidas negras importam. Black Lives Matter. Desde que não estejam dentro do ventre. Irônico, né? Black Lives Matter, mas os mesmos defensores de vidas negras não lutam pelo nascituro. Para aquele que está no ventre. Porque aborto é legítimo para quem é defensor de vidas negras. Olha que ironia. Devemos lutar pelo direito das mulheres. Ok? Mas ninguém pode definir exatamente o que é uma mulher. Quem se acha mulher é mulher. Aí você pergunta, o que você é? Sou uma mulher. O que é mulher? Eu me identifico com mulher. Então você se identifica com o quê? Com uma mulher. Mas o que é aquilo com o qual você identifica? Uma mulher, horas.
Não, você não entendeu que você está andando em círculos? Não é? E é isso que acontece mesmo. Contradições internas. Ou, devemos acreditar na ciência, mas negar a biologia básica. Porque o que o meu corpo diz que eu sou, na verdade eu não sou. Cara, contradições internas. E quais as ironias que são resultados disso? Olha que ironia. No tempo da escravidão negra, uma coisa muito triste e pecaminosa acontecia. Os escravos negros eram tratados como sub-humanos e como uma propriedade sobre a qual o dono possuía total controle. Isso é muito triste. E pessoas hoje em dia veem razão para lutar contra a escravidão, ou contra preconceito racial. E eles estão certos. Mas a ironia é que o argumento em prol do aborto é a mesma coisa. O nascituro é menos do que um ser humano, então a mãe tem direito de fazer com ele o que ela achar melhor. Olha que ironia. Como é que você pode defender coisas que são tão contraditórias assim? Uma outra ironia é falar de inclusão, mas aqueles que falam de inclusão, eles preferem manter grupos estanques, cada um com a sua propriedade cultural. Há uns anos atrás, teve muita polêmica em torno da expressão apropriação cultural. Se você é de raça X, você não pode fazer aquilo que a outra raça faz. Por quê? Porque eles querem manter separações. Não é esquisito isso? Eles não são a turma da inclusão? Mas a turma da inclusão prefere separar. Por quê? Porque pessoas opressoras nunca entenderão o sofrimento de grupos oprimidos. Então é por isso que você tem que manter essa dicotomia. Então veja que até o sonho de Martin Luther King foi para o ralo. Martin Luther King defendeu a luta por direitos, mas o sonho dele é de que um dia não haveriam mais negros e brancos, todos estariam em prol de uma humanidade única. Hoje em dia não, ninguém quer ser humanidade única. Todo mundo quer ter a sua própria identidade, o seu grupo, a política identitária e serem diferentes uns dos outros. O único grupo que não é aceito é a turma conservadora e tradicional. Então, eu quero ir para a parte mais curta e essa eu vou fazer mais rapidamente. É dizer o seguinte: à luz de tantos problemas e contradições, qual é o contraponto que nós podemos oferecer? O que cristãos podem dizer à luz desse tipo de movimento? Eu quero então agora explicar por que eu li Isaías 53 com vocês. Volta lá para Isaías 53 e a gente vai ver alguns pontos muito rapidamente desse texto. Primeiro, deixa eu explicar que Isaías 53 está dividido em estrofes, tá? Na verdade, são 5 estrofes que começam no 52:13, mas eu quis ler a partir do 53:1, porque eu vou destacar só alguns versículos ao longo do capítulo. Então, são 5 estrofes de 3 versos cada. E eu vou falar um pouquinho de cada uma das estrofes do capítulo 53. Então, do versículo 1 a 3, ali tem um ensino muito interessante. O texto fala assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O que o texto está descrevendo? Ele está descrevendo o servo sofredor, que a Bíblia vai interpretar como sendo Cristo. O Novo Testamento deixa isso muito claro, de que esse é uma referência a Jesus Cristo. Só que ele é desprezado pelo seu próprio povo. A sua pregação não é ouvida, o seu braço forte não é atendido. Lembra que Jesus disse mesmo que se em Tiro e Sidom tivessem sido feitas as coisas que foram feitas em Cafarnaum, há muito já teriam crido. Porque o próprio povo negou e rejeitou a Cristo Jesus. No verso 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Por quê? Não fizemos caso. A ideia é que ele era uma pessoa que nós julgávamos como condenado por Deus.
Versículo 4, na segunda parte diz: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, nós víamos esse servo sofredor e nós dizíamos: esse cara está sofrendo porque ele merece. Mas na verdade, o que o texto vai nos ensinar é que nesse texto, todo o povo é opressor e só tem um oprimido. Todo o povo é marginalizador e só tem um marginalizado. Então a primeira lição desse texto, que eu acho que é radicalmente evangélica, é dizer assim: nenhuma pessoa, olha, presta atenção, porque isso eu acho que o ensino é importante. Nenhuma pessoa que se sente marginalizada, no sentido pleno da palavra, é vítima inocente. Ninguém. Ninguém. Porque de acordo com o texto, todos nós somos culpados por escantear pessoas. Todos nós o marginalizamos. É assim que Isaías descreve para o povo de Deus, que dirá para os incrédulos. E vamos ser bem honestos. Todos nós somos culpados de escantear pessoas, de nos associarmos com gente parecida conosco. Olha para o seu grupo de amigos. Eles são a tua cara. Porque eu e você temos dificuldade de nos associar com pessoas diferentes de nós. Todos nós somos culpados de julgar de forma condenatória aqueles que não combinam com os nossos padrões. Todos nós desprezamos outros como se fôssemos superiores a eles. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: enquanto tem muita gente sendo ensinada que ele é vítima, o outro que é opressor, de acordo com esse texto, todo mundo é opressor, só Jesus foi vítima. Ele é o único marginal no sentido pleno da palavra. Aí você pode dizer assim: pastor, não, eu entendo o que o senhor está falando, mas assim, eu já sofri muito nessa sociedade, eu acredito, não estou desacreditando o que o senhor está falando. Só quero que você entenda que por mais que a gente sofra nesta vida, você sempre sofre menos do que os seus pecados merecem. Você pode até ser horizontalmente injustiçado, mas você nunca está verticalmente injustiçado. Nunca. Se você é de Cristo Jesus, você saiu no lucro. No lucro. Então, a primeira coisa evangélica que nos ensina é de que nós não somos vítimas. Nós somos os opressores. Segunda coisa, dos versos 4 até o 6, ele usa vários verbos e substantivos, pronomes na primeira pessoa do plural. Veja lá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. O que o texto está fazendo em segundo lugar aqui? Ele está dizendo o seguinte: a gente olha para o servo sofredor e a gente acha que ele é merecedor de sofrer, mas na verdade ele está sofrendo pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Então, a única explicação para a marginalização nesse mundo é o nosso pecado. Não é o erro de outros, não são estruturas ou instituições sociais. É o nosso pecado. Existe marginalização porque existe pecador neste mundo. E é muito importante que eu destaque as várias vezes que ele usa o pronome ou o verbo ou substantivo, né? Assim, sempre o verbo ou os pronomes na primeira pessoa do plural. Muito importante eu destacar isso, porque isso ajuda você a entender que ele está tirando qualquer desculpa sua ou minha, ou de qualquer pessoa que leia o texto. O Evangelho exige arrependimento de todos, não só de certos grupos. Todos são pecadores, e deles é exigido que se arrependam, porque Cristo é o único caminho de pacificação. Então, a gente não pode procurar os culpados da injustiça desse mundo, como se fossem apenas alguns. Todos somos injustos, carentes da obra substitutiva do único justo. Terceira lição, versos 7 até o 9, mostra que esse servo
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi levado ao matadouro como cordeiro, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. E no final do verso 9 vai dizer a mesma coisa. Nem dolo algum se achou em sua boca. O que esse servo representa? Mesmo oprimido, ele não é em prol de revolução. Ele sofre calado. E sabe o que é mais impressionante? Isso não vale só para Jesus. Esse texto é citado no Novo Testamento para dizer que eu e você também temos que aprender a sofrer calados. Isso é maluco. Porque o texto que usa essa estrofe aqui é 1 Pedro capítulo 2, onde Pedro está falando com os escravos, dizendo assim: se você sofre injustamente, lembre-se que você foi chamado por Deus para isso. Porque aquele que quando era ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não julgava, não revidava, né? Não era um justiceiro, pelo contrário, se entregava àquele que julga retamente. O que está mostrando é que Cristo Jesus é modelo para uma vida, não de revolução, mas uma vida de retidão que sofre injustamente. Aí você fala: pastor, agora me lascou. Agora a gente não pode fazer nada pela sociedade. Agora a gente não promove, a gente só sofre como cristão, todo mundo quieto, calado. É isso? Não. Prova de que não é que o final do texto vai mostrar o que Cristo vai fazer com aqueles que são remidos dele. Perceba que no versículo 11 fala muito do fruto, o 10 fala da posteridade dele, o 11 fala do fruto do trabalho dele, fala que o justo justificará a muitos, e no 12 fala: eu lhe darei muitos como a sua parte. O que esse texto está dizendo em primeiro lugar, essa última parte de Isaías 53? Está dizendo que nós somos a comunidade criada por Jesus Cristo. Uma comunidade de gente que não é segregadora, mas que acolhe pessoas escanteadas, porque um dia nós fomos segregadores. Um dia nós escanteamos pessoas e experimentamos o pecado de outros. Então o que a igreja tinha que ser mais do que tudo? Uma comunidade acolhedora, em que pessoas diferentes e que se sentem marginalizadas são acolhidas, não para serem tratadas como vítimas, mas como opressores que vão ser cuidados por Jesus Cristo. Então a igreja é a comunidade que está sendo formada para fazer um contraponto. E, vou mais adiante, essa última estrofe é a única do capítulo 53 de Isaías que usa verbos no futuro. Se você prestar atenção, do 1 até o 9, só tem verbos no passado. No 10, no 11, no 12, tem verbos no futuro. Quando der ele a sua alma, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho do Senhor. Por que isso? Aqui tem uma parte bonita. É que a obra do servo sofredor, ela tem um ápice. Ela tem um objetivo. Um ainda não que a gente não alcançou. Que a gente ainda não viu, mas para o qual a gente espera e ora por isso, anseia por isso. O que significa que neste mundo a gente não vai conseguir produzir justiça perfeita. Por que Jesus Cristo fez milagres, por exemplo? Expeliu demônios, multiplicou pão, saciou faminto, curou enfermo. Por que ele não fez de uma vez por todas? Ele só fez um pouquinho, depois ele subiu aos céus e a gente continuou a ficar doente. Gente continuou controlada pelo inimigo. Gente continuou morrendo e passando fome. Por quê? Porque Jesus Cristo estava dando apenas um vislumbre de uma sociedade que a gente aguarda. Ele estava dando um trailer do lindo filme que eu e você ainda vamos ver. Por isso que ele disse assim: os pobres sempre os tendes convosco. Ele não é um derrotista. Ele está dizendo: enquanto eu não voltar, essa sociedade vai ser fragmentada. Mas aguarde o meu retorno. Aguarde aquilo que eu hei de fazer.
Queridos, eu quero terminar fazendo 3 aplicações muito rápidas para vocês. Pastor, o senhor falou muita coisa. O que a gente tem que fazer? Eu não entendi isso direito. Tá bom. Então eu vou tentar ser mais claro possível e eu vou encerrar com isso, tá? O que a gente pode fazer? O senhor está falando de aguardar e barará, tal. Parece que agora a gente vai cruzar os braços, vai só cantar cânticos, vai deixar injustiça rolar solta nesse mundo e tudo bem. A gente é crente? Não, não é isso que eu estou falando. Então o que a gente pode fazer? 3 coisas e eu encerro. Primeiro, nós devemos ser zelosos por justiça. Isso é uma marca do crente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isto é, ele quer retidão, não só para a sua vida, ele quer para aquilo que está ao seu redor também. No Salmo 119, o salmista escreve assim: torrentes de águas brotam dos meus olhos, porque os homens não cumprem a tua lei. Quer dizer, o salmista lamenta injustiças, inclusive ao seu redor. Ele não só lamenta injustiças no seu coração. Então quem tem fome e sede de justiça deve lutar por justiça, inclusive na esfera pública. A Escritura tem vários textos sobre executar a justiça, praticar a justiça, exigir que autoridades sejam justas, punindo os malfeitores e recompensando aqueles que são cumpridores da lei. A gente deve viver como cidadãos que andam em conformidade com a lei e cobram os seus governantes a prática da lei. Então, cristãos, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, devem ter anseio por justiça. Isso não é o mesmo que justiça social, tá? Mas a gente deve lutar por aquilo que é justo. Segundo ponto que eu quero destacar é que nós devemos ser uma comunidade de socorro e acolhimento. Devemos ser uma comunidade de socorro e acolhimento. O que é isso? É que assim, quando a Escritura fala de cuidado dos necessitados, ela não tem vergonha de dizer socorrer as necessidades, principalmente dos da família da fé. Por que Paulo fala disso? Está em Gálatas capítulo 6, versos 9 e 10. Por que ele fala disso? É porque ele está ensinando para a gente que a igreja precisa ser o lugar no qual a justiça é praticada de forma mais coerente. Não perfeita, mas de forma mais coerente. Em que pessoas são socorridas nas suas necessidades. Inclusive, tem um negócio muito interessante que está registrado em Atos capítulo 5. Você deve lembrar da história de Ananias e Safira. Mentem sobre o dinheiro que venderam, né? Campo e deram lá para a igreja. Aí primeiro Ananias vai lá, mente, morre. Pá! Vem a esposa, Pedro pergunta: e aí? É isso mesmo, o dinheiro? Tal? Isso, hein? Tudo, demos tudo. Morre também. Aí o texto continua de uma forma que parece que não tem nada a ver com Ananias e Safira. Diz assim: e os apóstolos faziam muitos milagres e socorriam as pessoas e atendiam as necessidades. E depois dizia que todos temiam aquela comunidade. Eu faço questão de abrir o texto para você enxergar isso. Vai lá, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Olha que legal. 1 a 11 é a história de Ananias e Safira. Acompanha minha leitura no versículo 12 e 13. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. É lógico, né? Imagina você fazer parte de uma igreja em que você mente sobre o dízimo e você morre na porta da igreja. Esse não é o tipo de igreja popular. Então muita gente teve medo de se ajuntar à igreja. Mas ao invés de difamar, olha o que é dito no versículo 13, na segunda parte. Porém o povo lhes tributava grande admiração. Por quê? Não é porque morria gente na porta da igreja simplesmente. É porque havia justiça. Tanto em relação aos que queriam se mostrar mais do que eram, quanto às necessidades daqueles que foram alvo dos sinais e prodígios no versículo 12. A igreja era o lugar onde havia justiça. E por causa disso, o povo admirava, embora tivesse medo de se aproximar e ser parte da igreja. Porque a comunidade da fé é o lugar em que a gente deve mostrar algo distinto acontecendo ali.
Eu quero que você zele por cuidar das pessoas aqui dentro. Eu quero que você aprenda a deixar os de fora enciumados porque não tem o cuidado que você tem com os aqui de dentro. Como quem diz, aqui é irmão, aqui é família, por isso que eu cuido desse jeito. Não é? A igreja precisa ser uma comunidade de gente que é acolhedora e que está pronta a prestar socorro. A igreja é a instituição que Cristo Jesus fez para que ficasse mais claro o que é possível, ainda que imperfeito, mas possível fazer em termos de justiça nesse mundo quebrado. E por último, eu quero dizer assim, aprenda a distinguir justiça de misericórdia. Aprenda a distinguir justiça de misericórdia. O que é isso? Tem muita gente que fala de socorrer o necessitado como sendo justiça. Eu acho essa um uso indevido da palavra. Porque justiça dá a impressão que elas têm direitos. E não é verdade que o pobre tem direito de receber aquilo pelo qual ele não trabalhou. Isso não é justiça. Isso é socorrer quem está na miséria. A Bíblia tem uma palavra para isso. Misericórdia. A Bíblia nos impele a sermos misericordiosos? Claro que sim. Mas nunca chame de justiça aquilo que a Bíblia chama de misericórdia. Porque se você fizer isso, você vai estar colocando no coração das pessoas o senso de dever. Ou melhor, senso de direito. Eu tenho direito, ora. O que é seu não é só seu, é meu. Me dá. Senso de direito torna as pessoas extremamente agressivas e soberbas. Então a Escritura, ela fala de misericórdia social. Eu prefiro usar esse termo do que justiça social. Sabe por quê? Quando a gente socorre pessoas necessitadas, quaisquer que sejam suas necessidades, pode ser necessidade material, pode ser cuidar de gente que está lutando contra inclinações homoafetivas, pode ser qualquer coisa. O que eu estou dizendo é que isso sempre é prática de misericórdia social. E misericórdia social significa que aquele que é alvo da minha prática está na miséria. Mas ninguém gosta de admitir que é miserável. Por isso que falar de justiça social cai melhor. Porque pelo menos eu tenho direito. Né? Sou uma pessoa digna. Mas o Evangelho leva a gente a tratar os outros com misericórdia, porque a gente também foi alvo de misericórdia. Nós também éramos miseráveis. E é por isso que a gente está aqui. Se você está aqui por qualquer outra razão, que não por causa da miséria da qual Cristo te tirou, então você não entendeu o Evangelho. Quando você cuida de pessoas na miséria, qualquer que ela seja, você não está fazendo justiça social. Você está fazendo misericórdia social. Você está sendo compassivo para com pessoas que estão na miséria. Porque Jesus fez isso com você. Então não infle o ego deles. Não fale dos direitos dele. Fale de como ele não tem direito nenhum, mas você também não tinha. E Jesus foi muito bondoso com você. Por isso que você tem que ser com ele. Aprenda a distinguir justiça de misericórdia. Eu quero orar. E depois eu vou passar para o momento de perguntas e respostas, tá bom? Senhor, nós ouvimos muita coisa aqui e talvez seja difícil absorver várias delas. Eu mesmo posso ter sido confuso em algumas explicações. Mas nossa oração, nossa súplica é que o Senhor não feche os nossos ouvidos, nem a nossa compreensão, para meditar sobre essas questões tão vigentes em nossa sociedade, que carecem de uma resposta bíblica. Queremos mostrar, Senhor, que tua igreja não fecha os seus olhos para preocupações com o necessitado, mas ela não pode sucumbir às agendas vigentes na sociedade como se fossem sinônimas de evangelho, porque não são. Então desperta o nosso coração, em especial o coração daqueles que foram de certa forma influenciados e cooptados por essas agendas. Se eles são teus, abre os olhos deles e faze-os enxergar que na Escritura existe uma proposta de cuidado uns dos outros muito mais bonita, muito mais amorosa, muito mais justa. Dá que nós amemos a tua palavra e não a troquemos por estudos sociais. Que nós entendamos a sua suficiência para nos ensinar coisas preciosas sobre como nos relacionar a uma sociedade tão estratificada, tão fragmentada.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.